Sejam muito bem-vindos a mais um Bom Dia, Boas Apostas. Estamos a gravar na quarta-feira para quinta-feira Liga das Nações. Confesso, já tinha algumas saudades de gravar o BDBA aqui para a comunidade. A nível de recap, o que é que nós podemos falar de recap? Estes últimos dias trabalhamos muita pouca coisa, andamos mais de volta da NBA. O primeiro dia correu bem, o segundo dia não correu bem. Tivemos um red na Liga Revelação hoje de manhã. No domingo, dia 15 de março, foi muito porreiro. Aliás, no domingo não. No domingo, sim, que dia 15 de março foi porreiro, ainda conseguimos sair bem. No sábado também, mas no sábado... Eu não sei se já falamos no sábado, mas eu acho que não. No sábado também, mas também não vou estar aqui a fazer recaps muito compridos. Já estamos a falar de sábado, não vale a pena. Estamos aí com paragens para seleções. É a altura onde se fazem contas. É a altura onde se tira um bocadinho o olho dos jogos, deste ambiente, deste stress, e libertamos-nos aqui um bocadinho, evoluímos os nossos modos histórias nos jogos, estamos aí, jogamos um LOL, jogamos um CS, essas coisinhas todas que eu sei que a malta gosta. Desanuviar aqui um bocadinho, e isso faz muito bem. Por isso é que eu até gosto destas baragens para seleções, não só porque eu gosto de trabalhar a Liga das Nações. Eu sei, há muita gente que não gosta, há muita gente que não gosta da competição, mas eu até gosto de trabalhar a Liga das Nações. Mas também num contexto de pausa, paramos aqui um bocadinho. Depois temos jogos seguidos até terça-feira novamente, acho eu, entre Liga das Nações. Vamos ter MLS no fim de semana que vamos falar, entre Liga das Nações, MLS e qualificação para o Europeu. Depois terça, quarta, ou aliás, quarta e quinta não se passa nada outra vez, e depois sexta-feira voltamos com campeonatos. Já há bons jogos na sexta-feira, e aí sim voltamos à normalidade. Não se esqueçam que vamos estar a oferecer todas as semanas 50 biscas em saldo Bet7, saldo real Bet7, todas as semanas no Discord. O link do Discord vai estar na descrição. A única coisa que vocês têm que ter, já falei disto no Telegram, está lá também explicado no Discord. A única coisa que vocês têm que ter é conta na Bet7 com o código Big Mac. Tem lá os links no Discord. Conta na Bet7 com o código Big Mac. Terem uma conta ativa, até podem ter 0 euros no saldo, mas terem apostas abertas e coisas assim. Gente, seria uma conta ativa, só para não... para a pessoal não estar só a criar conta para tentar receber aqui o guito. E depois partilham um print com o vosso user e o vosso saldo, ou o vosso user e o histórico, o que for. Metem na aba do Discord onde diz Giveaways Bet7 e clicam no emojizinho. Eu posso-vos mostrar até muito rápido isto antes de partir aqui para as apostas. Nós não temos quase gente nenhuma a participar. Vamos aqui a esta abazinha. Aí está ele. Onde está aqui, vocês entram aqui, onde isto tiram e jogos, isto tem a ver com o Patreon, ok? Não vos irá aparecer, mas vocês vão ter aqui a cena a dizer bem-vindos, basicamente é só estas merdas. Tem aqui as parcerias, as tais duas parcerias que nós temos, e depois vem aqui no stuff, não tenho nada, isto vai ser para preencher, e aqui no cenas isto é para mim. Portanto, vocês vêm aqui, fazem como estas pessoas fizeram, ou o vosso histórico, ou o que for, juntamente com o vosso user, e depois deixam aqui o print. Vêm aqui a este botzinho que é automático, vai ser sempre assim, para ser muito mais prático, e acaba daqui a 5 dias, portanto vai ser sempre, todas as semanas vai ser 50 euros para a malta que estiver aqui. Metem o vosso printzinho e carregam aqui neste emoji para dar entrada aqui. Chega ao fim disto, chega às 16h36, dia 24 de março, e isto ele sozinho dá roll a um vencedor, e vocês próprios irão saber logo quem é que venceu, e depois mandam-me mensagem, ou eu tento entrar em contato com vocês para resolvermos isso, ok? Portanto, vamos lá então a esta quinta-feira de Liga das Nações. Já sabem, subscrevam o canal, que isso ajuda imenso, que subscrevam, comentem e metam um like no vídeo. Estamos quase com 1500 subscritores, vamos lutar por isso. Até ao final do ano temos de ter 10 capas de subscritores. É ambicioso, para caralho, é improvável, bastante, mas estamos aí na luta. O link do Telegram está na descrição também. Vamos lá chegar aos 1000 subscritores no Telegram até ao reinício dos campeonatos, para voltarmos logo com um challengezinho nesse fim de semana. Já disse, vamos fazer um challengezinho pré-live, ou 1 ou 2 challengezinho pré-live. Quando chegarmos aos 1000 subscritores no Telegram, estamos com 900 e qualquer coisa, 915 ou 920, algo do género. Portanto, quando tivermos 1000, sairemos aí com um daqueles belos challengezinho pré-lives. Portanto, quinta-feira, como é que esta merda da Liga das Nações vai funcionar a partir daqui? Eu não vou trabalhar jogos de playoff entre Divisão C e D.
Vamos trabalhar quartos de finais de para a Final Four e vamos trabalhar playoff de Liga A, Liga B. A Liga das Nações é dividida por 4 ligas, Liga A até a D. Basicamente, o primeiro sobe diretamente à liga seguinte, o último desce diretamente para a liga de baixo. Na Liga D não há descidas. Na Liga A, quem ficar em primeiro e em segundo vai ao tal playoff de campeão, que vão para uns quartos de final e depois desses quartos de final vão à tal Final Four da Liga das Nações. O segundo do grupo B e o terceiro do grupo A jogam entre si para ver quem fica e quem desce ou quem sobe, e exatamente igual do grupo C e do grupo D. Ou seja, nós, como só vamos trabalhar aqui playoffs de Liga B e Liga A e os quartos de final, temos aqui 8 joguinhos selecionados para esta quinta-feira. Os terceiros classificados jogam todos fora no playoff, jogam todos fora na primeira mão e recebem todos na segunda mão. Em relação aos quartos de final, os primeiros lugares jogam todos fora na primeira mão e recebem as seleções na segunda mão, que será, se não estou em erro, no domingo. Em relação a esta quinta-feira de Liga das Nações, temos aqui Turquia-Hungria, temos a Turquia a 1.75, a Hungria quase a 5, a 4.99, e o over 1,5 1.33, over 2,5 2.10. As odds dos overs, vocês vão reparar, vão estar praticamente todas a este nível. Estamos a falar de primeiras mãos. É normal, vamos dizer assim, porque estamos a falar de primeiras mãos, estamos a falar de jogos de seleções, normalmente jogos de seleções deste género têm sempre os odds dos overs mais ou menos assim cotados, falando ainda de primeiras mãos, onde não há grande exposição, onde poderá não haver aqui uma exposição, um jogo de mata-mata direto, é um bocadinho diferente. Portanto, temos que ir aqui um bocadinho de encontro ao que a seleção apresenta, ao que as seleções gostam de apresentar, e depois irmos daqui encontro ao que o mercado nos pode dar. Portanto, em relação à Turquia-Hungria, odds faladas, estamos a falar de segundo classificado da Liga B contra o terceiro da Liga A. A Turquia nos últimos 10 jogos tem 3 derrotas, já aqui a contar com Euro 2024. E na Liga das Nações teve um excelente resultado no grupo da País de Gales, Islândia e Montenegro. Também não era um grupo assim absurdo. E acabou em segundo lugar da Liga B e está a lutar aqui para a subida à Liga A, enquanto que a Hungria luta para a manter da Liga A e não para descer. Em relação à Turquia, estamos a falar de 3 derrotas apenas nos últimos 10 jogos. Dentro de portas, estamos a falar de uma derrota contra... Aliás, estamos a falar de 2 empates. Um empate contra o País de Gales e depois 2 vitórias, 1-0 contra o Montenegro e 3-1 à Islândia. Portanto, não estamos aqui com um padrão muito over. E em relação à Hungria, nos últimos 10 jogos tem apenas 3 vitórias, uma delas num amigável, outra no Euro, e apenas uma vitória no grupo da Liga das Nações, fora de portas contra a equipa da Bósnia, numa equipa que também é relativamente under. Fez gol contra a Alemanha, mas eu tenho a ideia que a Alemanha rodou aqui a equipa. Perdeu contra a Holanda 4-0, não fez gol. Venceu a Bósnia por 2-0. Empatou em casa contra a Holanda e empatou em casa contra a Bósnia. Dentro de portas não venceu nenhum jogo, mas também não perdeu nenhum jogo. E recebeu Alemanha e Holanda. E fez gol contra a Alemanha e contra a Holanda. Não é uma equipa muito over, joga fora de portas onde tem efetivamente mais dificuldades para pontuar. Perdeu 4-0 com a Holanda, 5-0 contra a Alemanha e venceu aqui a Bósnia. Uma Bósnia que também já não é bem a Bósnia que nos habituou nesses anos mais recentes. Nunca foi uma superpotência, mas era uma seleção um bocadinho chata, principalmente quando o Dzeko estava na sua top form. E eu aqui sou obrigado a ir um bocadinho para o lado da Turquia. E assim temos uma Turquia a 1.76, portanto para mim é um modo justo. O over 1,5 1.33 também parece um modo justo, principalmente tendo em conta a facilidade com que a Hungria tem em fazer golos, que é muito reduzida. Por outro lado, a Turquia tem aqui mais alguma facilidade em fazer golos, tem mais talento individual também e temos que olhar um bocadinho para esse aspecto em particular. Estamos a falar de uma primeira mão. A Turquia saberá que jogar a segunda mão fora de portas pode ser um bocadinho mais complicado, portanto acredito que a Turquia queira vencer aqui o jogo. Portanto, em relação a mercado, o que é que eu acho que pode ser interessante? Trabalhar 2 golos direto da Turquia pode ser interessante a 1.91, ainda assim preferi buscar a vitória direta da Turquia. Estamos a falar da Turquia, tem apenas 2 empates.
Os 2-0, os dois contra País de Gales, também é uma equipa muito pragmática que defende, prefere manter o empate e depois numa ou outra saída tentar alguma coisa do que se expor logo à partida, a não ser que seja um jogo de exposição obrigatória. A Turquia já é um bocadinho diferente, joga muitas vezes em bloco mais alto e por aí fora. Estamos a falar aqui de um over 1,5 da Turquia a 1,91. Parece-me interessante e temos aqui a Turquia a vencer a 1,76. Na minha opinião, dentro de todas as odds do mercado, para mim são odds relativamente justas. Este Turquia a vencer a 1,76 parece-me interessante. Joga em casa, tem a tendência mais vitoriosa do que a equipa da Hungria, que está em lugar de descida, ao invés da Turquia, que está em lugar de subida. Fez um Euro relativamente tranquilo, passou a fase de grupos, penso que passou a fase de grupos, eliminou a Áustria e perdeu contra a Holanda, portanto acabou por fazer um Euro relativamente tranquilo. E depois, do lado da Hungria, perdeu nos grupos, um grupo muito difícil, mas não passou sequer dos grupos, e a Liga das Nações também não foi incrível, com apenas uma vitória. Portanto, a vitória da Turquia a 1,76 parece-me, dentro de todos os mercados, mesmo este, eu achando ser um modo justo, parece-me o que poderá ter aqui um bocadinho mais de valor. Em relação à Ucrânia-Bélgica, aqui já olhamos aqui um bocadinho diferente. Temos a Ucrânia a 4.7, a Bélgica a 1.80, over 1,5 1.29, over 2,5 1.91 e o ambas marcam 1.80. Nos últimos 10 jogos, a Ucrânia tem apenas 3 derrotas, 2 delas para a Liga das Nações, onde fez golo, e uma delas no Europeu, todos os jogos são fora, contra a Roménia. Vem de 4 jogos seguidos sem perder e já marca há 6 jogos seguidos. Curioso, no último jogo que não fez golo foi mesmo contra a Bélgica, onde ficou 0-0. Ainda assim, dentro de portas, marcou contra a Albânia, marcou contra a Geórgia, marcou contra a República Checa. Uau, não são seleções nada do outro mundo? Não são. Estamos a falar da Liga B para subir para a Liga A. Do lado da Bélgica, já não vencem há 5 jogos, nos últimos 10 têm apenas 2 vitórias e 2 empates, vem de 3 derrotas seguidas. Fora de portas, perdeu contra Israel, empatou em Itália, mas fez golo. Perdeu 2-0 contra a França, perdeu... já depois é no Europeu. Portanto, em Liga das Nações tem apenas uma vitória contra a equipa de Israel em casa por 3-1 e vem aqui de 2 jogos seguidos a 3 jogos seguidos a perder, 2 jogos seguidos sem marcar. A Ucrânia, por outro lado, sofreu contra a Albânia, sofreu contra a Geórgia, sofreu contra a República Checa, sofreu contra a República Checa e sofreu contra a Albânia novamente. Tenho sérias dúvidas que a equipa da Ucrânia saia deste jogo sem sofrer. Muitas dúvidas que a equipa da Ucrânia sai deste jogo sem sofrer. Não me meto lá da Bélgica, até porque eu acho que a Ucrânia pode fazer aqui gol. Portanto, o que eu vos falo aqui, over 1,5 1.29, é basicamente 1.30, porque é 1.298. Portanto, over 1,5 1.30 e o ambas marcam 1.80, na minha opinião, tem algum valor. Eu, nas segundas mãos, provavelmente irei abordar aqui um bocadinho mais os gols em ambas as partes. Aqui não, porque pode haver gestão, principalmente na primeira parte, à espera de alguma coisa, principalmente do lado da Bélgica, que joga depois a segunda mão em casa, e depois, saindo um gol, aí sim o jogo pode animar um bocadinho. Portanto, vou-me abster aqui um bocadinho do gol em ambas as partes, porque o jogo pode ir perfeitamente 0-0 para o intervalo e vir na mesma o ambas marcam na segunda parte. Em relação à Áustria-Sérvia, temos a Áustria a 1.80, Sérvia a 4.75, over 1,5 1.33, over 2,5 2.10 e o ambas marcam a 1.91. Estamos a falar da Áustria, segundo classificado da Liga B, contra a Sérvia, terceiro classificado da Liga A. Nos últimos 10 jogos, a equipa da Áustria tem apenas 3 derrotas, uma delas apenas na Nations League, e marcou em todos os últimos jogos da Nations League e nos últimos 9 jogos seguidos a equipa da austríaca tem marcado. Por outro lado, a equipa da Áustria sofre bastantes golos, sofreu contra a Eslovénia, sofreu contra a Noruega, contra a Eslovénia e depois no Europeu sofreu contra todas as equipas. O único jogo em que a equipa da Áustria não sofreu golos foi contra o Cazaquistão, num jogos em que há uma diferença maior entre equipas. Eu até tenho a ideia que um destes jogos do Cazaquistão, eu não sei se foi este 4-0, eu acho que foi este 4-0, posso estar enganado, mas tenho a ideia que foi este 4-0, a equipa do Cazaquistão até ficou com menos um jogador, ou foi este 2-0, acho que foi este 2-0, aliás, a equipa do Cazaquistão ficou sem um jogador e ainda tornou o jogo um bocadinho mais acessível. Portanto, a Áustria é uma equipa que marca golos com regularidade, mas é uma equipa que sofre golos com regularidade. Olhando ao lado da Sérvia, não sabemos que Sérvia é que vamos ter aqui. É uma Sérvia que tem muito jogador, tem muito talento dentro de uma classe média de seleções, digamos assim, mas não consegue
não consegue fazer uma boa competição, não consegue fazer um bom Mundial, um bom Europeu, uma boa Liga das Nações, não consegue, peço desculpa, não consegue, e isso deixa-nos sempre aqui na dúvida. Nos últimos 10 jogos da Sérvia são apenas 2 vitórias, uma delas num amigável e um 2-0 para a Liga das Nações, de resto não venceu mais nenhum jogo, ficou sem marcar contra a Dinamarca, contra a Espanha, contra a Dinamarca, contra a Espanha, contra a Dinamarca, contra a Inglaterra. Portanto, é uma equipa que tem dificuldades até em fazer um golo, nem é só a questão defensiva que está aqui em causa, está com dificuldades em fazer o golo, não tem identidade, tem problemas internos com regularidade e vai defrontar uma Áustria muito mais organizada, com muito talento também individual. Dentro de portas, empatou contra a Eslovénia num jogo difícil, goleou a Noruega, goleou o Cazaquistão. Portanto, eu acredito mesmo numa possível vitória da Áustria aqui a 1.80. Agora, não é, de facto, a melhor odd do mundo. Parece uma odd relativamente justa, seria andar aqui à volta de 1.105, 1.80, portanto, para mim é uma odd justa, ainda assim pode ter aqui algum valor. Olhando à capacidade de finalização da Áustria, estamos a falar de são 9 jogos seguidos a fazer golo e estamos a falar de apenas 3 jogos, ou 4, onde fizeram apenas um golo. De resto, 2 golos contra o Cazaquistão, 5 contra a Noruega, 4 contra o Cazaquistão, 3 contra a Holanda e 3 contra a Polónia. Do lado da Sérvia, também não tem muitos golos sofridos, mas quando abre aqui o marcador, eu sei que estamos a falar de jogos a duas mãos, mas quando abre aqui o marcador, tem tendência nas transições defensivas de ser um bocadinho complexo, mas isso deixaremos para live. Portanto, a única coisa que vamos falar aqui, vitória da Áustria a 1.80, parece-me bastante interessante, e a Áustria a fazer um golo a 1.2 pode ser interessante também se quiserem juntar a alguma coisa. Em relação à Grécia-Escócia, estamos a falar de Grécia a 2, Escócia a 3.93, over 1,5 1.44, ambas marcam a 1. Aliás, a 2.00 certinho. Estamos a falar de segunda Liga B, a Grécia contra a terceira da Liga A, a Escócia, em casa da Grécia. Temos a Grécia nos últimos 10 jogos, são apenas 2 derrotas, atenção, as duas contra super equipas, Inglaterra por 3-0 e a Alemanha por 2-1, onde fez gol, e nos últimos 10 jogos marcou em 8. Apenas não marcou contra a Inglaterra e contra a Geórgia ainda em março do ano passado. Portanto, já vai fazer aqui um ano, dia 26. Portanto, é uma Grécia bastante competente. Em casa tem a tal derrota contra a Inglaterra, mas venceu a Irlanda por 2-0. Eu até tenho ideia que trabalhamos este jogo em live no Telegram. Venceu a Irlanda por 2-0, venceu a Finlândia por 3-0. É uma equipa que tem sofrido poucos golos, não sofreu da Finlândia, não sofreu da Irlanda, não sofreu da Irlanda, não sofreu da Finlândia, não sofreu de Malta, não sofreu da Geórgia, não sofreu do Cazaquistão. Então é uma equipa que sofre poucos golos, joga em casa. Temos um X a 1.25, para mim é muito interessante. Um X a 1.25, para se vocês quiserem juntar alguma coisa, para mim é muito interessante. Temos o over 1,5 1.44. É puxado, porque se olharmos aqui para o lado da Escócia também, é uma equipa que se abre um bocadinho a perder, mas encaminha-se muito defensivamente. Vimos isso nos jogos contra Portugal. É uma equipa que primeiro que aquilo desamarre é uma eternidade, e estamos a falar de primeira mão, ou seja, a Escócia irá querer levar um resultado minimamente aberto para jogar a segunda mão em casa, e acreditem, mesmo se a Escócia empatar ou tiver a perder 1-0, a segunda mão não vai ser uma Escócia completamente aberta e partida. Com calma. Portanto, muita atenção a trabalhar este over 1,5 1.44. Pode ser interessante porque é uma odd relativamente alta para serem apenas 2 golos no jogo, mas atenção aqui. Estamos a falar aqui de jogos, 3 golos no jogo da Polónia, 3 golos no jogo da Croácia, 3 golos no jogo de Portugal, 5 golos no jogo da Polónia, mas são jogos diferentes. Estamos a falar de classificação de grupos. Quando isto começou aqui a doer e a Escócia a precisar de pontos, um 0-0, um 1-0 e depois uma vitória, onde havia necessidade da Escócia de fazer golo, ok? Portanto, tenham atenção a isso. Portanto, se quiserem trabalhar o over 1,5, levem para live. Pelo menos pré-live, a Grécia a não perder a 1.25 parece-me interessante. A Grécia a marcar um gol a 1.28 também me parece interessante. Em relação ao playoff, chegamos agora ao playoff, ainda não, aos quartos de final. Quer dizer, cá por ser meio um playoff, ok, a malta é que dá os números que quiser. Portanto, em relação aos quartos de final da Liga das Nações, estamos a falar de segundos contra primeiros da Liga A, para depois, quando passarem aqui, irem à Final Four da Liga das Nações. Temos Holanda, Espanha como primeiro jogo, portanto temos aqui 4 jogos de grande cartaz. Infelizmente são todos à mesma hora no sábado. Eu não sei, no sábado, na quinta-feira. Eu esta quinta-feira posso trabalhar todos os jogos, mas ainda não sei que jogos é que eu vou selecionar daqui. É um trabalho que eu vou ter amanhã. Temos um
Países Baixos, Espanha, Países Baixos a 3.10, Espanha a 2.37, over 1,5 1.30, over 2,5 a 2 e o ambas marcam a 1.70. Nos últimos 10 jogos, a Holanda tem apenas 3 derrotas e marcou em todos os últimos 10 jogos. Aliás, marcou em 9 dos últimos 10 jogos, apenas não fez na Alemanha, onde perdeu por 1-0. Em casa, goleou a Bósnia por 5-2, marcou 2 golos à Alemanha, marcou 4 golos à Hungria. Do lado espanhol, não temos qualquer derrota, temos o vencedor do Europeu 2024 e na Liga das Nações arrancou com um empate fora de portas na Sérvia, lembro de ver este jogo, e depois leva 5 vitórias, onde fez um 4-1, 1-0, 3-0, 2-1 e 3-2. Fora de portas, empatou contra a Sérvia, venceu mas sofreu contra a Dinamarca e venceu mas sofreu contra Espanha. O que é que eu vejo aqui com muito valor? Over 1,5 a 1.30, na minha opinião, é super, super interessante e o ambas marcam que sairá provavelmente com uma aposta pré-amanhã a 1.70, também me parece interessante. Outro mercado que me parece interessante, aqui sim, gol em ambas as partes a 1.80, tendo em conta que a Holanda, de certeza absoluta, não quer levar o jogo para a Espanha, vai ter de vencer o jogo. Isto, basicamente, a Holanda, se quiser passar, vai ter de vencer o jogo em casa. Portanto, acredito numa Holanda ofensiva, acredito numa Holanda a ir para cima, fazer pressão alta, tentar pressionar a primeira saída de bola da Espanha, para não se sentir, para os médios espanhóis, os Pedris da vida, não se sentirem confortáveis a saírem a jogar na primeira fase de construção, que é, eu acredito mesmo que a Holanda queira parar logo aí, portanto vamos ter pressão alta, vamos ter um jogo aberto, é a minha opinião, acredito que estes sejam dos jogos bons de acompanhar, provavelmente acompanharei este e o de Portugal, Itália e Alemanha como segundo plano e Croácia e França como terceiro plano. Portanto, over 1,5 1.30, ambas marcam 1.70 e o gol em ambas as partes a 1.80. Em relação à Croácia-França, estamos a falar de Croácia segundo classificado contra a França primeiro classificado. Croácia a 3.62, França a 2.10, over 1,5 1.30, over 2,5 2 e ambas marcam a 1.76. Aqui também temos um panorama em que a Croácia, se quiser passar à partida, terá de vencer o jogo em casa. Mas por outro lado aqui temos uma França um bocadinho diferente e mesmo a Croácia, mas uma França que não precisa de ter grande posse de bola, não precisa das primeiras fases de criação, pode bater, está tranquila, é uma equipa pragmática, esta equipa é muito pragmática e não gosto de trabalhar primeiras mãos com equipas como a França, ok? Falei disto da Escócia, por exemplo, eu não gosto de trabalhar primeiras mãos com equipas como a França. Tínhamos de ter aqui uma Croácia absurdamente exposta para termos aqui algum valor no lado dos ovos, e o jogo até pode ficar 3-3, mas isto estamos a falar leituras pré-live, ok? Por isso é que eu digo que vou deixar este jogo como último plano, porque me parece ser o jogo que nos poderá dar aqui menos oportunidades do mercado. A Croácia nos últimos 10 jogos ganhou em 3 e marcou em 8 dos últimos 10 jogos. Apenas não marcou contra a Escócia fora de portas e contra a Espanha no Euro. Num jogo em que podia ter feito gol, eu lembro deste jogo. Em relação à França, nos últimos 10 jogos tem apenas duas derrotas e marcou em 8 dos últimos 10 jogos. Apenas não fez gol contra Portugal, puta que pariu os penaltis, e contra Israel em casa num jogo muito pobre de finalização de França. Aqui eu consigo ver, sinceramente, algum valor neste X2 da França a 1.28, a França a não perder o jogo. Fora de portas, a França venceu a Itália, venceu a Bélgica e venceu a equipa de Israel. Eu consigo ver aqui algum valor neste X2 a 1.28. Vamos ter aqui jogadores em topo de forma, Dembélé em topo de forma, Barcola em topo de forma, Mbappé em topo de forma, os médios, Tchouaméni, Camavinga com muita rotação. Vamos ter aqui uma seleção francesa boa. Estamos a ter uma seleção croata a passar o testemunho à próxima geração. França a não perder 1.28 parece-me bastante interessante. E sinceramente o under 13,5, tendo em conta este pragmatismo, tendo em conta o jogo de segunda mão, tudo a 1.30 para mim também é interessante. Em relação à Itália, Alemanha, temos uma Itália a 2.70, Alemanha a 2.71, não dava para haver mais equilíbrio que esta merda. Over 1,5 1.33, over 2,5 2.10 e o ambas marcam a 1.78. Muito interessante, estas ambas marcam na minha opinião. Nos últimos 10 jogos, a Itália marcou em 8 e tem apenas 3 derrotas nos últimos 10 jogos, 2 delas para o europeu, onde acabou por ser assim um bocadinho meio pizza a prestação da Itália. Vem de uma derrota por 3-1 em casa contra a França, mas marcou em todos os jogos da Liga das Nações, incluindo
goleadas, como 4-1 em Israel, marcou 2 golos contra a Bélgica, fez 3 golos contra a França e venceu a Bélgica fora de portas. Em relação à Alemanha, nos últimos 10 jogos não tem qualquer derrota, tem aqui apenas 2 empates. Espanha, penso que nas meias finais, ou nos quartos de final do Europeu, e um jogo também no Europeu, um empate a uma bola contra a Suíça. Marcou em todos os jogos, fora de portas empatou contra a Hungria, venceu a Bósnia e empatou contra a Holanda, mas marcou em todos, e em casa tem goleadas por 7-0 contra a Bósnia, 5-0 contra a Hungria e venceu a Holanda por 1-0. Na minha opinião, a Alemanha também está relativamente tranquila, mas temos duas equipas parelhas, temos duas equipas abertas, temos duas equipas equilibradas que jogam bem, também vêm com umas fornadas novas muito interessantes. A Itália é sempre isto, parece que vai cair, mas de repente aparece um avançado da Atalanta, aparece um extremo da Turina, aparece um médio do Sassuolo da vida, e há ali uma força extra, vão buscar muitos jogadores ao campeonato. É uma seleção que eu gosto de acompanhar por causa disto, e acredito que acho que a seleção portuguesa ganhava se fosse um bocadinho mais assim, mas isto são outros 500. E a equipa da Alemanha também vem aqui numa nova fornada com Musialas, com Wirtz, com Schlotterbecks, com essa malta toda. Portanto, gosto deste jogo. Vou deixar em segundo plano este jogo para acompanhar em live, principalmente porque joga Portugal, e eu gosto de ver jogos de Portugal, gosto de trabalhar jogos de Portugal. Acaba sempre por ser as seleções que se conhece melhor, mas over 1,5 1.33 e o ambas marcam 1.78, não me vão fugir amanhã. E este ambas marcam provavelmente será como aposta pré-live amanhã. Em relação ao nosso Tugão, temos Dinamarca-Portugal, Dinamarca a 3.60, Portugal a 2.15, o over 1,5 1.33, over 2,5 2 e o ambas marcam a 1.78. Nos últimos 10 jogos a Dinamarca tem apenas 2 vitórias e perdeu 3 jogos. A Dinamarca não vence há 4 jogos e nos últimos 10 marcou em 2, 4, 6 jogos. Portanto, estamos aqui com uma Dinamarca um bocadinho, para não dizer muito, aquém do normal da Dinamarca. E do lado do Portugal, nos últimos 10 jogos é apenas uma derrota, e estamos a falar de um jogo da Geórgia contra o Europeu, se bem se lembram, num jogo em que se rodou praticamente a equipa toda, num jogo em que já não precisávamos tanto, e perdemos por 2-0, depois fomos para 2 empates a 0, jogos de merda, e depois na Liga das Nações temos 2 empates, Croácia e Escócia fora de portas, e vencemos os outros jogos todos, ficamos apenas sem marcar na Escócia. O que para mim tem valor, tendo em conta que Portugal defensivamente tem sido uma little house a arder. Temos os golos sofridos contra a Croácia, Polónia, Escócia e Croácia. Ambas marcam a 1.78, mesmo contra uma Dinamarca. Vamos a falar, e há aqui sempre a questão de... Estamos a falar que o último jogo foi em novembro. Portanto, há aqui sempre uma questão de forma dos jogadores, de frescura dos jogadores, que pode mudar. Temos ambas marcam 1.78, para mim é muito interessante, e o over 1,5 1.32 também me parece bastante interessante para este jogo. Amanhã live iremos acompanhar o jogo da Turquia, que é o jogo mais cedo, é o jogo das 5 da tarde, se não estou em erro, exatamente. Podemos meter aqui um olho no Arménia e Geórgia, mas muito provavelmente não vou estar muito atento. Turquia e Hungria vamos trabalhar o jogo às 5, e depois destes jogos todos que se falou aqui, vamos estar aqui de olho, principalmente na Dinamarca-Portugal e na Holanda-Espanha. Em segunda via, uma Itália-Alemanha, e depois, se acontecer alguma coisa no jogo da Croácia-França, podemos passar esse jogo também. Maldinha, por hoje estamos falados, já sabem, subscrevam o canal, metam um like e comentem, que isso ajuda-me de caralho, estamos aí objetivos para bater. No Telegram tem um link do Discord, onde para vocês poderem participar no giveaway da Bet7 de 50€, saldo todas as semanas, vai ser feito um giveaway. Está lá explicado como é que ele se vai fazer, e o link do Telegram também está na descrição para chegarmos aos 1000 subscritores, para fazermos ali aquele challengezinho live, pré-live, muito bacana, já neste fim de semana, caralho. No próximo fim de semana, aliás, estamos a estar com os 1000. Temos de ter os 1000, caralho. Portanto, maltinha, muito obrigado a todos. Sigam-me nas redes, façam essas merdas. O link do Instagram também está na descrição. Vamos ter aí clipes, vamos ter aí videozinhos a sair. Vai ser do caralho. Maltinha, muito obrigado a todos. Que seja uma Liga das Nações do caralho, e até amanhã.